A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 34º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um rápido comentário a respeito do segundo livro das Crônicas, capítulo 25 ao capítulo 28. Gente, essas histórias, elas têm muito a ver com o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente vê os reis começando até bem e geralmente terminam mal. Eu não sei o que é isso, né? A gente pega, por exemplo, o pai de Amazias, que é o rei Joás, que a Bíblia fala assim que ele começou indo corretamente. Os primeiros anos do reinado de Joás agradou o Senhor, até que ele se desvia. E é interessante que geralmente tem muito a ver com a idolatria, né? Ele começa a idolatrar outros deuses, e aí os dias de Joás acabam sendo desobedientes ao Senhor. É, ele é influenciado por alguns líderes, ao paganismo, e enfim, tem todo um esquema em cima do outro rei. Aí o filho de Joás, agora o Amazias, ele é o novo governante de Judá. E ele vai assumir o reinado com 25 anos de idade. É engraçado, é a mesma história, olha como é que é interessante. Ele fez o que é agradável ao Senhor, mas, sempre tem um mas, né? Ele não foi sincero, mas ele não fez com sinceridade. E aí mandou matar os oficiais que haviam matado o pai dele, o rei Joás. Então, ele fez tudo bom, mas no final ele acaba gerando um problema. E ele vai ter uma guerra contra os edomitas. Amazias, ele manda chamar aproximadamente 100 mil soldados mercenários lá de Israel para ajudar ele a guerrear contra os edomitas. Ele não confia no Senhor, né? Confia nas suas estratégias. E aí chegou um momento que o profeta fala assim, ó, não é para contratar esses soldados. E aí o rei Amazias, ele é temente a Deus, e aí fala, ó, vai todo mundo embora. Só que esses soldados mercenários de Israel que estavam ajudando o povo de Judá, eles se rebelaram, foram lá, saquearam a cidade, aproveitaram que não tinha ninguém lá, né? E aí saquearam a cidade de Judá, levaram mulheres, filhos, levaram um monte de coisa. Por outro lado, o rei Amazias falou: e agora, como é que eu vou guerrear contra os edomitas, sendo que eu tenho poucos soldados? Mas mesmo assim ele vai e faz a guerra e vence a guerra. O grande problema é que ele vai toma posse de tudo que é da terra de Edom, inclusive os ídolos. Aí ele traz para ajudar, coloca no templo, e aí começa o grande problema. Ele começa a adorar os deuses que nem eram de Judá, né? Os falsos deuses que eles estavam guerreando. Então, pelo fato deles terem vencido essa guerra, trouxe grandes problemas. Veio um profeta e começa a falar que ele está errado, né? E aí ele manda calar o profeta e ele vai entrar em guerra agora contra Israel. No capítulo 27, a gente vê que Amazias, no capítulo 25, no finalzinho, ele vai ser assassinado porque ele abandona o Senhor, né? Houve muito paganismo, muito orgulho, e foi uma punição radical. Então a gente vê que o fim de Amazias não foi como o começo de Amazias, do reinado. Ele começou bem e terminou mal. Amazias morre e quem assume o trono no lugar dele é o seu filho Uzias, que foi o 10º governante de Judá. Uzias, então, ele era filho de Amazias.
E quais foram só para a gente resumir aqui rapidamente, os grandes feitos desse rei Uzias, né? Ele começa o reinado como um seguidor fiel do Senhor. Ele é temente a Deus, ele vai fortificar, ele vai construir, gente, uma cidade, ele vai reconstruir uma cidade fantasma, ele vai construir torres em Jerusalém, armas que lançam, naquele tempo, era uma invenção especial, armas catapulta que lançam pedras, né? Então ele vai vencer, vai ser muito bem sucedido em muitas batalhas, principalmente contra os filisteus, contra os árabes e contra os meunitas. E os guerreiros de Uzias, os guerreiros do rei Uzias, eram muitas pessoas. Só para você ter uma ideia, de elite, ele tinha 307.500 soldados. 307.500 soldados. E aí ele vai prover esses homens com armaduras e vai lançar, vai criar um arco-flecha diferente, pedras gigantes sendo lançadas, como eu falei. Só que tem esse mas, né? Mas ele se tornou um arrogante, porque a vitória e o poder deixou Uzias muito orgulhoso, né? E aí a ação muito triste de Uzias foi quando Uzias vai queimar incenso no templo. Gente, que coisa complicada isso aqui. Ele vai queimar incenso no templo. O sumo sacerdote Azarias vai dizer: não, não é para você queimar, você não é sacerdote, você é rei. E aí o que acontece? Fala: você está querendo mandar em mim? E aí o sumo sacerdote: ó, então você que sabe. Imediatamente nasceu uma lepra nele. Aí essa lepra, ela se tornou assim, um grande problema, porque ele vai ficar isolado e vai morrer sozinho, isolado como leproso. Porque Azarias precisava confrontar o rei, porque a sua atitude foi uma atitude muito pecaminosa. Então, Uzias morre na solidão. Quem assume o lugar de Uzias agora é Jotão. Jotão, ele também anda pelos caminhos do Senhor. Ele vai reconstruir um monte de coisa. Vai reconstruir a porta e o muro, que são obras difíceis aqui. Lá em Judá, Jotão vai construir cidades fortes por toda Judá. Além disso, Jotão, ele teve muitas vitórias. Muitas vitórias. No versículo 5 do capítulo 27 mostra algumas vitórias dele. Jotão, ele vai derrotar os filhos de Amon, os amonitas, e aí pronto, ele vai receber muitos títulos, muitas coisas, impostos que os outros reis pagavam, e Jotão, ele torna-se poderoso porque o Senhor o abençoava e ele era muito obediente. Então esse foi um homem que terminou bem. Só que o seu filho, aí ele morre, o seu filho Acaz já foi maligno. Maligno, o Acaz foi terrível. Acaz, para você ter uma ideia, ele sacrificava os seus próprios filhos a Moloque, né? Ele é um adorador fanático de Baal, chegando a sacrificar muitas coisas a esses deuses, inclusive também os seus próprios filhos, né? E por isso que Judá, ele vai ser punido por causa da idolatria que entrou através do seu rei. E aí o povo da Síria vai lá e ganha guerra, toma lá 120.000 soldados, são derrotados. Os sírios vão capturar 200.000 mulheres e crianças de Judá, até que um profeta chamado profeta de Deus, o profeta Obed, ele vai alertar Israel, porque Israel vai guerrear contra Judá
e vai tomar todos esses soldados, essas mulheres como prisioneiro. E esse profeta vai dizer: olha, o que vocês estão fazendo aí não é correto, eles são seus patrícios, eles são seus irmãos. Judá e Israel são irmãos. Deus usou vocês para punir Judá, mas não quer dizer que vocês têm que escravizar os seus irmãos. Por isso que Joás, ele vai ser morto, e Acaz também, né? Acaz, ele vai pedir ajuda do rei da Assíria, e acaba os assírios tomando posse e guerreando contra o próprio Judá, né? E aí um desespero muito grande é que Acaz vai sacrificar a esses deuses da Síria, e aí o próprio Acaz vai dizer: esse aí foi o motivo da minha derrota, né? Então leva esse rei Acaz a uma ruína, tanto o rei como todo Israel. É isto. O que a gente pode aprender com isso? Se Deus te dá uma palavra, ande nela sem se desviar. A palavra fala que a gente tem que amar o Senhor, não apenas isso, mas amar de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. A Bíblia fala, por exemplo, em relação à oferta, Deus ele se agrada a quem dá uma oferta, um dízimo? Não. A Bíblia diz que ele se alegra com quem dá de todo o coração. Então fica essa lição aí, a gente não precisa andar nessa montanha russa para cima e para baixo, é como diz lá o desenho lá acho que é do Superman, né? Para o alto e avante, vamos sempre para o alto e avante, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.